Olhando no espelho, às vezes fica fácil a gente identificar quando a gente tá com tártaro. Você já reparou? Você dá um sorrisão assim, você fala assim, parece que tá meio amarelinho. Ele tem geralmente essa cor amareladinha e costuma aparecer entre os dentes ou próximo à gengiva. Mas o tártaro vai muito além da aparência dos dentes. Ele pode provocar problemas bucais sérios, como gengivite, periodontite. Você sabia disso? Para falar sobre isso, a gente conversa com ele, que a gente ama, o doutor Aônio Vieira. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa, que beleza. doutor. Bom Prazer te ver, sempre Eliane. recebê-lo. Bom estar aqui com vocês. Obrigada. Novamente. Que bom. Eu que agradeço, doutor. Quando a gente fala de tártaro, as pessoas pensam assim, tártaro é igual cárie? É igual, doutor. Tártaro é uma calcificação da placa bacteriana. A placa bacteriana ela causa cárie e causa também o tártaro. Quando a pessoa não tem uma boa higiene bucal, os sais minerais da saliva, eles vão se impregnando naquela placa bacteriana que tem uma polaridade. Ela atrai os minerais que estão na saliva, porque a saliva ela filtra o sangue para fazer a saliva, claro. E tem pessoas que sai o cálcio, magnésio, ferro, os sais minerais que estão no sangue acabam indo para a boca e vai calcificando aquela placa bacteriana. Mas essa parte assim do cálculo em si, que forma um cálculo, né? Ocorre o problema na gengiva, né? Que dá inflamação e essa inflamação ela gera uma perda óssea. Eu trouxe até aqui uns modelinhos para mostrar que a pessoa, às vezes olhando, como você comentou, se olhando no espelho não aparece nada. Mas se a gente abaixar a gengiva um pouquinho, esses sais minerais estão embaixo da gengiva. E essa inflamação, esse cálculo, ele forma uma inflamação na gengiva e no tecido ósseo. Então, o tratamento é ir para o profissional, cirurgião dentista. Esse cirurgião dentista, nós vamos fazer uma limpeza para eliminar esse cálculo e o tecido ósseo desinflama, a gengiva desinflama. Mas esse é um processo recorrente, que a pessoa ela deve ir de pelo menos de 6 em 6 meses no dentista para poder fazer esse tratamento, porque a pessoa em casa não consegue limpar embaixo da gengiva. Porque a gente pode até passar o fio dental, escovar bem os dentes, mas tem coisa que vai grudando, né, doutor? E a gente não consegue alcançar sempre. Não alcança. E esse processo, se deixar correr, o paciente perde todo o tecido ósseo e o dente fica mole e cai. Então isso ainda é o de menos, perder o dente. Agora, esse tártaro, essa infecção nessa gengiva pode trazer sérios problemas para a pessoa, né? Como o quê, doutor? Como ateromas, 35% dos AVCs e dos infartos do miocárdio são causados por problemas de doença periodontal. Então, até eu mandei umas fotos aqui para vocês. Essa, doutor? Que a pessoa às vezes não tem colesterol alto, colesterol ruim, não tem triglicérides, mas ele tem doença periodontal. Então, esses vasos vão entupindo com o tempo e diminui a passagem do sangue, forma o trombo, né? E a pessoa pode ter ou infarto, estoura os vasos do coração, ou até a pessoa ter um AVC, hemorrágico ou isquêmico, né? Por causa do problema da doença periodontal. Então isso ainda, a parte de boca ainda é o de menos, apesar que a falta de um dente gera muitos problemas, né? Mas afora isso, o problema do tártaro também, o problema desses ateromas, diminui a irrigação no cérebro. É uma coisa assim... E dói, doutor? A gente sente dor, por exemplo? Pode sentir dor ou não? Um dos sintomas, quando ele já está muito... De tártaro, sente, às vezes pode sentir dor. Um sinal clássico de doença periodontal é o mau hálito, halitose. Então você até... Acho que ontem ou hoje, entrei num estabelecimento comercial e o caixa... estava assim com um mau hálito, assim, que eu sentia de longe. E é bem clássico o mau hálito da doença periodontal.
Eu não falei nada porque senão a gente fica até desagradável, né? Aham. Mas é muito clássico. Então, a família, os amigos, né? Se vê a pessoa que está com mau hálito, ajuda a pessoa. Fala, ó, você precisa ir no dentista, né? Vai fazer uma limpeza. Porque a gente cuidar em casa é muito bom. Tem que cuidar para não formar placa bacteriana. Para prevenir, né? Para prevenir. Mas a partir do momento que começou a formar o tártaro e começou a dar perda óssea, aí a pessoa tem que ir no profissional, porque a gente utiliza um aparelho que é um piezo elétrico. Antigamente a gente usava o ultrassom. Hoje a gente usa esse piezo, que é quase um ultrassom, só que ele não faz mal para quem tem marca-passo cardíaco, que antigamente tem até trabalhos que mostram, né? Então a gente pode utilizar sem receio. Então é uma ponteira que a gente coloca entre a gengiva e o dente e ele dissolve esse tártaro, esse cálculo que está embaixo da gengiva com irrigação. Então a gente faz a limpeza, elimina todo esse cálculo, né? E depois até às vezes é necessário a gente fazer a curetagem para tirar as bactérias que estão no cemento do dente. Então a gente entra com as curetas e passa a cureta para tirar a bactéria que já infiltrou naqueles canalículos, no cemento da raiz, né? E a gente tira essas bactérias. Aí muda o hálito da pessoa completamente depois de feito um tratamento. Né? E que alívio. É um alívio. Além de tudo, foi detectado a presença de uma bactéria da doença periodontal em pacientes com Alzheimer. Fizeram necrópsia no cérebro dessas pacientes que faleceram de Alzheimer. Em 100% desses pacientes foi encontrado a Neisseria buccalis, que é uma bactéria que está presente na doença periodontal. Que interessante. Então até o Alzheimer está ligado à parte de glicemia também. Tem trabalhos que mostram que pacientes que têm a doença periodontal, faz o tratamento periodontal, a taxa de glicemia baixa. E está tudo interrelacionado, porque... E por isso que as mulheres grávidas, né, a gente sempre fala muito para tomar muito cuidado, né? Porque sempre tem que fazer aquele check-up todo na saúde bucal. Tem que fazer, e não é porque está grávida que não vai no dentista, né? Tem que ir para prevenção primeiro. E também diminui até a irrigação para o feto, né? De alimentação, essa parte de doença periodontal. E as grávidas, gestantes, elas têm um problema maior ainda, porque é a mudança hormonal. E essa mudança hormonal é um fator secundário de uma gengivite também. Que não é só se a mulher ela tem a gengiva sadia, não tem problema nenhum. Mas se ela tem uma placa bacteriana, um tártaro, essa gengivite agrava muito. E, a doutor, periodontite. É possível, desculpa a ignorância, passar essa bactéria, por exemplo, do tártaro para outra pessoa, por exemplo, o meu marido está com tártaro. É possível que a esposa fique também e tenha algum problema, a bactéria vá ou não? Normalmente, assim, o tártaro não passa. Mas o meu acompanhante, eu tenho 43 anos de formado e nesses 43 anos a gente percebe assim, quando a gente trata uma pessoa, um cônjuge, a gente tem que fazer o tratamento no outro cônjuge também, porque essas bactérias da doença periodontal, ela é transmissível. Então a gente tem que ter, assim, não a gente, né, mas os jovens que vão para essas baladas e eles vão competir para ver quem beija mais, beijo de troca de fluidos, né? Então tem que ter muito cuidado para isso. Eu teria receio de beijar uma boca que eu não conheço. E o pessoal, hoje a gente vê assim, sai beijando. Importa, né? Porque se a pessoa, eu percebo isso no casal, os dois sempre têm doença periodontal, porque essa bactéria acaba passando para outra pessoa, no beijo, na troca de fluido, né? Isso é muito importante. Doutor, Léo tem uma perguntinha. Vamos lá, Léo. Tenho. Doutor, como o senhor falou que também tem relacionamento a outras doenças do tártaro, é possível a gente fazer uma análise do tártaro para identificar doenças do nosso corpo, como tirar um sangue, fazer análise de uma outra parte do corpo ou não? No tártaro, assim, o tártaro, ele predispõe a todas essas doenças, né? O exame, se você fizer um exame de sangue, tem um exame que a gente detecta uma inflamação no organismo. E às vezes pode até ser, essa inflamação pode ser a doença periodontal.
E é importante a pessoa cuidar, porque o pessoal, a gente vê que não tá, tem muita gente que não tá nem aí e com a saúde. E a saúde começa pela boca. Hoje a gente, o pessoal não sabe, mas nós temos mais de 50 bilhões de bactérias na boca, presentes na boca. Em 1 mililitro de saliva, saltitam 35 milhões de bactérias. É muita bactéria. Então você veja, nós não temos só bactérias, nós temos os fungos, nós temos os procariontes, é uma fauna que nós temos na boca. E tem muitos desses micro-organismos que eles vivem em simbiose com a gente, competindo com as bactérias patogênicas. Então, se você, eu vou fazer bochecho com sei lá o que todo dia, com criolina, tô brincando, não se faz isso. Mas eu vou usar um antisséptico, não sei o que, para evitar, não. Você tem que deixar a boca num equilíbrio. Porque a gente tem que ter as bactérias boas da gente, é que nem no intestino. Ele tem a flora intestinal, como tem na boca também, a flora bacteriana, que a gente tem que ter um controle. Então, é a boa higiene, o uso de colutórios tem que ser enxaguatórios bucais, usar por um tempo determinado, não é para usar direto. Vou fazer bochecho. Bochecho só não adianta. E também não adianta chupar balinha também, para tirar a litose, que não vai resolver. Tem que escovar os dentes. Comeu, passa fio dental, escova de dentes. Quem tem tártaro, a gente tem escovinhas interdentais, que eu até trouxe aqui, ó. Eu ia perguntar disso, doutor, porque geralmente na parte de trás aqui, né, da boca dá mais, não dá? E principalmente quem tem aquelas contenções, sabe? Que usa aparelho, de repente não consegue escovar. É mais suscetível a ter, doutor? É mais suscetível, porque nessa parte aqui da boca, nós temos aqui a saída da glândula sublingual, submandibular, as glândulas salivares. E aqui a parótida, é onde forma mais cálculo, nesses dentes posteriores, e essa parte dos dentes inferiores, que é onde tem a saída. Tem pacientes até que, a hora que levanta a língua, salta, a saliva pula fora da boca, de tanta saliva. De tanta saliva. E aqui realmente forma mais cálculo. Então é muito simples. Comeu, passa fio dental e a escova interdental aqui entre os dentes. Existem várias marcas comerciais e tem que fazer a limpeza aqui, ó, para quem tem cálculo, tártaro, né? Legal, doutor. E fazer escovação. E existem para pessoas que têm contenção, a contenção higiênica, que a pessoa consegue usar o fio dental. O interessante é não deixar dar a perda óssea, não ocorrer. Porque a partir do momento que teve a perda óssea e ficou a bolsa periodontal, aquele vão, o osso não forma de novo. Então aí a pessoa tem que usar as escovas interdentais, fazer a limpeza. Que não é para todo mundo, só para quem tem perda óssea, né? Tem. Gente, e tem tudo hoje, né, doutora? A gente consegue achar tudo hoje. Tem gente que não consegue passar fio. Tem um negocinho que te ajuda a passar o fio ali e você consegue passar. E por falar em fio, doutor, às vezes as pessoas falam assim, mas eu não gosto de passar fio porque sangra. E aí para de passar. Aí que tem que passar mais, né, doutor? Aí tem que passar mais. Primeiro, se está sangrando é porque sua gengiva está inflamada. Então, tem um jeitinho certo de usar o fio, que eu vou até mostrar aqui, que primeira coisa é a empunhadura desse fio. A empunhadura é muito importante. Então, a gente passar aqui, ó, aqui, nessa aqui. Pode ser, doutor. Ó, nos 2 dedos indicadores, passar o fio. O dedo polegar e o dedo médio dá o direcionamento do fio. Então, a gente imagina aqui que tem a bochecha, a minha mão está aqui, eu vou levar um dedo para dentro da boca, o outro fora, eu levo o fio até o sulco gengival, abraço o dente e com esse movimento eu puxo para fora. Aí eu coloco de novo, abraço o outro dente e puxo para fora. Isso aqui está saindo do dente porque é um modelo, né, de ilustração. Isso aqui em todos os dentes, inclusive no último dente também, tem que fazer a limpeza. Depois que você usou o fio dental, você vai pegar a escova de dentes, de preferência macia ou extra macia, colocar entre a gengiva e o dente e fazer varredura do dente. Se você tem muita formação de tártaro, colocar entre a gengiva e o dente e fazer esse movimento.
Mas tem que ser uma escova extra macia. Pra não machucar, né, doutor? E a pessoa tem que ter também habilidade manual, né, destreza. Criança só a partir dos 7 anos que começa a ter essa destreza manual para escovar os dentes. E as pessoas que não têm condições de habilidade motora, problema de coordenação motora, existem as escovas elétricas, que o cuidador, o familiar, ajudar essa pessoa a fazer a higiene, que ela tem essa função para essas pessoas, que é muito interessante. Aquelas que são rotatórias, existem várias marcas comerciais também, que ajuda muito a evitar a formação de tártaro, né? E de doenças, né, doutor? Porque é o que o senhor de falou agora, o doenças. Alzheimer, doenças do coração. Então, às vezes, a gente está tão preocupado, principalmente com pessoas que a gente tem em casa, que às vezes estão acamadas, que já são doentinhas, e esquece de cuidar da saúde bucal. E isso só pode agravar as doenças. E agrava, e pior que agrava. Tanto que no INCOR, no hospital lá da USP, eles têm profissionais cirurgiões dentistas justamente para fazer a avaliação dos pacientes cardiológicos, cardiopatas. Porque não adianta só cuidar do problema, você tem que ver a causa também. O que está causando esse infarto nessa pessoa? A doença periodontal causa também, então vamos cuidar. 35% é muita coisa. É muita coisa, doutor. É muita coisa. É muita coisa, mas lembra-se, prevenção. Prevenção, deixar a boca da gente bem limpinha, não é não, minha gente? É escovação, fio dental. Tártaro vai ter? Não tem como fugir, por isso tem que ir ao dentista. E tem pessoas que têm tendência a formar tártaro. Tem pessoas que não filtram direito essa saliva, né? Então os sais minerais saem na boca. Não tem gente que tem pedra renal ou na vesícula biliar, tem gente que tem tártaro, cálculo na boca. Então, essas pessoas, não tem jeito, tem que ir no dentista. Mais vezes ainda. Mais vezes. Tem pacientes que têm que ir de 3 em 3 meses. Eu tenho pacientes que vão anualmente. Então, eu falo, ó, eu vou marcar para você daqui 1 ano, eu vou marcar para você daqui 3 meses, para você daqui 6 meses. Então, eu faço uma avaliação e agendo o paciente, para ter um controle, né? E ele ter saúde bucal, porque o importante é preservar. A partir do momento que você perdeu o dente, aí tem que fazer implante, ou prótese total, removível. O importante é preservar. Cuidar da saúde. Com certeza. Então você de casa aproveita, ficou com dúvida, quer saber mais? Manda pergunta pra gente e segue o doutor também, ó. O site doutoraonivieira.com.br, o telefone é o 11 3262 3363. Doutor, seja sempre bem-vindo. Pô, gratidão. Não demore para obrigado. Voltar. Tá ótimo. Eu fico sempre esperando o convite de vocês aí. Que gostoso. Beijo. Até a próxima. Tudo de bom, até. Obrigada, Saúde doutor. Para nós todos. Né, minha gente? É tão fácil, né? A gente aprende desde pequeno, né? Só que a gente esquece, vai dando preguiça. Mas e depois?